A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos do YouTube. Essa aqui que vos fala é a vossa irmã em Cristo, a missionária Nathalie, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero trazer para vocês um estudo, um vídeo falando sobre os louvores atuais, né? E muitas pessoas me perguntam sobre isso. Eles enviam e-mail e perguntam para mim a questão sobre os louvores. Os louvores atuais é pecado? É pecado cantar os louvores que são entoados hoje em dia ou somente os hinos antigos? Amém? Eu vou estar respondendo esta e algumas questões com relação a este assunto. Então, espero que este vídeo seja bem proveitoso para a sua vida espiritual. Mas antes disso, pegue a sua Bíblia e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Salmos 22, versículo 3, que diz assim: Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que o Senhor é santo e que Ele habita entre os louvores de Israel. Deus habita em todo tipo de louvor? Irmãos, claro que não, né? Depende do louvor. Mas eu quero trazer para vocês detalhadamente a questão deste assunto. Glória a Deus. Princípio de louvor, irmãos. Os dois princípios do louvor é adoração e exaltação ao nosso Deus. Então, se o louvor não tiver essas duas características, não é louvor, é música. Tem que ter adoração e tem que ter exaltação ao nosso Deus. Vamos analisar o louvor de hoje. Primeiramente, a letra. Você vai pegar um louvor e você vai analisar a letra dele. Primeira questão é que a letra tem que estar exaltando ao nome do Senhor, glorificando o nome de Jesus, glorificando ao Deus Todo-Poderoso, ao Espírito Santo, né? E nós vemos que muitos hinos de hoje, irmãos, na letra está exaltando mais ao homem do que a Deus, né? E as letras de hoje muitas vezes traz mais desabafos do que adoração ao Senhor. Ainda dentro da letra, temos que analisar e ver se o hino está enquadrado dentro de bases bíblicas, se é um hino que conta uma história bíblica, se é um hino que está trazendo um versículo bíblico através do cântico, ou se é uma afronta, se é um desabafo, né? Há alguns hinos aí que eu não aconselho, como o hino Raridade, né? E também o hino... Tem aquele hino que fala assim: vai lá e pega quem falou da minha vida, avisa que eu estou de pé. Então este hino é uma afronta. Então tem hinos que são afrontas, que são desabafos do homem, não traz exaltação e nem a glorificação do nome de Deus. Amém, irmãos? Eu cantei um pedacinho desse hino porque eu não sei o nome dele. Terceiro quesito do hino, ritmo, irmãos. Hinos de louvores a Deus tem que ter um ritmo angelical, um ritmo de adoração, não pode ter um ritmo mundano. E os hinos de hoje nós vemos que tem um ritmo mundano, tem até hinos aí de ritmo hip hop, funk, samba, pagode, forró, tem vários ritmos aí pop que traz mais alimentação para a sua carne do que para o espírito. Como, por exemplo, traz animação à sua carne. Quando você ouve, você sente vontade até de dançar, irmãos. Mas você não sente vontade de adorar. Você não sente a presença do Espírito Santo. Não, o que você sente é uma emoção, tá? Pode te trazer alguma emoção na hora, mas verdadeiramente não é o verdadeiro louvor. Quarto, características do cântico de hoje, dos louvores, é o comércio. Aleluia. Comércio do dom. A pessoa, o louvor em si não é um dom, irmãos, tá? É caracterizado na Bíblia. Na Bíblia fala somente de 9 dons. Mas é uma chamada ministerial para o louvor. Então, a pessoa acaba comercializando aquilo que Deus deu. Deus deu uma voz bonita para a pessoa e a pessoa acaba comercializando aquilo. Porque aquilo que Deus te deu de graça não deve ser comercializado. A Bíblia diz: o que recebeis de graça dai. Glória a Deus, aleluia. Então,
Essas pessoas que louvam, que adoram, que se intitulam levitas aí, eles não podem cobrar para louvar de jeito nenhum, irmãos. Não pode, né? Não pode haver esse tipo de comércio, é pecado. Quando você louva, você é convidado para louvar e aí você cobra. Irmãos, isso é pecado, não pode de jeito nenhum. Amém? Também uma outra questão é o comércio da mídia. Irmãos, é pecado comprar e vender CD? Irmão, CD pirata, sim, é pecado, tá? Se o CD for pirata, é pecado comercializar e é pecado comprar. Eu tenho visto, nossa, quantos irmãos, eles compram CD e DVD pirata, irmãos. É um absurdo. Irmãos, então é pecado sim. Se você quer um louvor, se você quer um hino, quer ouvir um hino e você não tem condições de comprar o CD original, irmãos, você pode comprar um CD virgem, baixar na internet para você ouvir, tá? Esse tipo de atitude não é pecado. O pecado é você baixar na internet e vender isso. Então, eu vejo muitos irmãos que compram aquele monte de CD e DVD evangélico e fica vendendo, comercializando na porta da igreja, irmãos. Isso é pecado, sim. Tá? O que não é pecado? Não é pecado gravar e vender CD original. Só que tem uma questão, tá? Porém, a pessoa que gravou o CD, tá? A pessoa que se intitula levita aí, ele grava um CD e ele começa a comercializar aquele CD, então ele deixa de ser um adorador e ele passa a ser um cantor. Então agora já é uma profissão, se tornou uma profissão de cantor, tá? Por isso que a palavra do Senhor diz: eles me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Porque agora se tornou um cantor gospel de hoje. Não é mais adorador, é cantor. Glória a Deus. Então, irmãos, o que pode é o seguinte, tá? Este irmão ou irmã gravou um CD, ele pode comercializar? Pode. Só que deixa de ser adorador para ser cantor. Só é adorador se ele gravar um CD e ele não cobrar nada por este CD, tá? Ele gravou o CD só para distribuição, ou então ele pode cobrar um valor simbólico para pagar a mídia, né? Como, por exemplo, R$ 1, R$ 2 para pagar a mídia, que foi o CD que foi utilizado. A mídia, para pagar a mídia, sim, né? Aí, nesse caso, permanece sendo um adorador. Mas cobrar um valor aí que exoberbece da mídia, então já é cantor profissional, não é mais adorador, tá, irmãos? Só para vocês ficarem cientes. Aleluia. As características de um cantor é o seguinte: o cantor, ele cobra para cantar. Quando ele é convidado, quando alguém entra em contato com ele, ele cobra para ir, tá? Ele faz um valor lá, ele cobra um valor, geralmente é um valor super alto, né? Porque ele é um profissional da música, ele não é um adorador, tá? Outra questão, tem regras de contrato, como é? Ou seja, algumas exigências que são cobradas nesse contrato. Você está contratando um cantor para cantar na sua igreja. Você não está convidando, aliás, um adorador para louvar ao Senhor. Você está contratando um cantor, um profissional da música para cantar um hino na sua igreja, tá? Então já não é mais adoração aí. É algo profissional. Glória a Deus. Então, existem algumas exigências, como, por exemplo, eles exigem que o evento em que eles vão cantar tenha que ser num lugar grande, com uma quantidade certa de pessoas. Não pode ser, por exemplo, mínimo de 1.000 pessoas. Tem que ter uma quantidade certa de pessoas. Tem exigência de quantidade de pessoas. Tem exigência do hotel que ele vai ficar. Não aceita ficar em qualquer lugar hospedado. Tem que ser um hotel de tantas estrelas, né? Tem exigência do local, né? Dependendo do local, da localização que for, se for numa favela, num local assim violento, ou num local de extrema pobreza, eles não vai, tá? Eles exigem muitas vezes um camarim, um lugar de destaque, um lugar onde eles vão ficar em evidência, tá? Outra coisa que eles buscam, tá? O destaque do nome, o destaque da imagem, do marketing. Irmãos, eu tenho visto por aí
Muitos irmãos, quando vai pregar, uma vez eu fui convidada para pregar numa igreja, e o pastor pediu uma foto minha, porque ele queria fazer um post e colocar uma fotografia minha e anunciar que eu ia pregar lá. Eu falei, não, pastor, não pode fazer isso, isso é pecado. De jeito nenhum, eu não quero que o senhor faça isso. Ele disse, não, mas só para divulgação, tal. Eu falei, não, isso daí é como se fosse uma adoração à própria imagem da pessoa. O ego vai crescendo, se ensoberbecendo. Então as pessoas vão para aquele culto interessado na pessoa que vai pregar, no pregador que foi divulgado, ou no cantor, e não na adoração a Deus. Você pode ver que quando o pastor ou o dirigente da igreja, ele divulga que algum pregador vai vir pregar na sua igreja naquele dia, diferente do costume, ou algum cantor, alguém que está em destaque na mídia, a igreja lota, fica tão cheia que não tem nem lugares para a pessoa sentar. Então você vê que as pessoas vão ali não por causa de Jesus, mas por causa do nome da pessoa. Então esses cantores, eles dão muita ênfase que seja anunciado com antecedência, que tenha bastante marketing ali do nome de destaque deles, e eles sempre querem o lugar de honra quando eles chegam na igreja. Eles querem sentar nos primeiros lugares, nos altares, eles querem receber o tempo de oportunidade maior do que todo mundo. Glória a Deus. Então, irmãos, há uma diferença, né, entre cantor e adorador. E tem mais, é pecado comprar o CD deles. É pecado. Nossa, mas por que é pecado, irmãos? Por quê? Porque, irmãos, você está contribuindo para que a exaltação dele, o ego dele, cresça mais ainda. O nome do Senhor não está sendo glorificado. Ele é só um profissional da música. É como se você estivesse comprando um CD de um cantor de música secular. Também é pecado ouvir músicas românticas. Tem muitos casais aí evangélicos, irmãos, que eles gostam de ouvir músicas românticas. Então, é pecado ouvir músicas românticas seculares, tá? Um cantor também gospel é caracterizado porque, além dele cantar hinos de louvores a Deus, ele também canta música secular. Então, para ele, tanto faz. Convidando ele, pagando, é o que importa, né? Mas os irmãos podem ouvir louvores de adoração ao Senhor, sim. Se você gosta de ouvir um louvor daquele cantor, aí que tem muitos aí na mídia, eu não vou citar nomes aqui, mas quando você gosta de um louvor, você pode ouvir pela internet, irmãos. O que você não pode é comprar o CD dele, porque se você comprar o CD dele, você está comercializando, ajudando que o comércio dele cresça mais ainda. Aleluia, glória a Deus. E o adorador? O adorador, ele tem algumas características. O Senhor fala que a Bíblia fala que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Então nós vemos a diferença aí do cantor para o adorador. O adorador, ele não se preocupa em gravar CD. Mesmo ele sabendo que ele tem uma voz profissional, uma voz trabalhada, ele tem um timbre bonito, ele não fica preocupado com gravação de CD. Né? Ele não tem essa preocupação, esse desespero em ter que gravar um CD, em ter que vender, em ter que... Não, ele não tem essa preocupação. A preocupação dele é verdadeiramente adorar a Deus, tá? Ele não cobra para pregar, nem para louvar, no caso, estou falando dos adoradores. Ele não cobra. Onde ele é convidado, ele vai. Pode ser numa igrejinha pequena, numa igreja grande, pode ser numa igreja que esteja lotada ou vazia, ele vai. Ele não cobra nada para fazer isso. Ele cumpre aquela palavra que diz, aquilo que de graça recebei, de graça dai. Mas o que ele pode fazer, se ele não tiver condições de se locomover até o local, for um lugar longe, ele não tem carro, não tem dinheiro para pagar passagem, ele pode pedir uma ajuda de custo, irmãos, para cobrir esses gastos. Mas é uma ajuda de custo exato, que geralmente é para pagar passagem, né, de ida e volta, alimentação e local para ele ficar. Né? Ele não se importa em estar num hotel de 5 estrelas. Tem muitos que gostam até, preferem ficar hospedado na casa do pastor, do dirigente, né? Então, irmãos, tem essa diferença aí. Glória a Deus. Né? Pedir essa ajuda de custo aí não é pecado, irmãos. Se ele não tem condições, ele pode. Agora, se ele tem condições, ele pede, irmãos, ele está pecando, tá? E
O adorador, ele não busca a própria honra, ele busca a honra e a glória de Deus, a exaltação do Senhor através do louvor. Ele não busca que seja divulgado o nome dele na mídia, não, isso daí não importa. O importante para ele é que o nome de Jesus seja anunciado, seja glorificado. Ele não busca os melhores lugares, as melhores oportunidades. Quando ele chega, ele senta ali no cantinho dele, ele não fica preocupado se ele vai ter tanto tempo de oportunidade para adorar, para louvar ou não. O importante mesmo é o intuito dele é adorar ao Senhor, glória a Deus. A preocupação dele é adoração e exaltação, que são os princípios básicos para o louvor. Glória a Deus. Geralmente o adorador, irmãos, não necessariamente, ele não precisa ter uma voz profissional, ele não precisa ter, porque o perfeito louvor, a Bíblia diz que o perfeito louvor sai da boca daqueles que mamam, das crianças que mamam. Talvez você deve perguntar, mas como o perfeito louvor sai da boca daqueles que mamam, se aqueles que mamam mal sabem falar? Eis a questão, irmãos, está aí o segredo dessa palavra. Geralmente aqueles que não sabem mesmo cantar, aqueles que não têm um timbre de voz profissional, aqueles que eles dão honra ao Senhor e eles sabem que eles não são nada, e ainda que eles sabem que ele tem uma voz bonita para o louvor, eles glorificam ao Deus através da sua voz, né? Então, independente de você ter uma voz, um timbre de voz bonita, afinado ou não, se você for adorar ao Senhor com todo o seu coração, com seus lábios puros, Deus vai receber. Então, irmãos, eu posso cantar louvores atuais na minha igreja? Tem que ter alguns quesitos. Primeiro, ritmo. Você não vai cantar um hino que tem um ritmo mundano na igreja, irmãos. Você só vai alimentar o ego e a carne das pessoas. Você vai analisar a letra tem que estar exaltando ao Senhor e não ao homem. E uma outra questão importante, ainda que esta música venha de um cantor, né, de um cantor profissional gospel, que ele não tenha santidade, o importante é que Deus vai estar recebendo o louvor dos seus lábios. Se o seu coração, no momento da adoração, está direcionado para adorar a Deus, os seus lábios são puros, então verdadeiramente Deus vai receber a adoração, o louvor dos seus lábios. Deus pode até não receber a adoração e o louvor do lábio desse cantor profissional, mas dos seus lábios ele vai receber, porque você está entoando de todo o seu coração, você está entoando verdadeiramente de espírito e em verdade, dando glória e honra a Deus, observando a letra, o ritmo, preocupado com a glorificação do nome do Senhor e não em animar plateias e não animação do homem, não agradar ao homem, não alimentar o ego do homem, mas glorificar o nome de Deus. Então, se você gosta de louvar na sua igreja, se você gosta de adorar através dos louvores, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa neste vídeo de hoje, amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor Jesus.